Oi, tudo bem? O meu nome é Ana Flávia. Eu sou acadêmica do 6º período da Faculdade de Medicina de Itajubá. E eu tô aqui hoje para falar para vocês sobre o Dia Mundial da Hipertensão. O dia 17 de maio é conhecido como o Dia Mundial da Hipertensão Arterial. Ele foi criado com o objetivo de alertar a população sobre essa doença que afeta cerca de 30% de toda a população do mundo. A hipertensão é um fator que predispõe doenças do coração, como infarto, arritmias e insuficiência cardíaca, predispõe doenças do rim, como a doença renal crônica, e predispõe doenças cerebrais, como o AVC e as demências, principalmente nos idosos. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, controlar a pressão arterial reduz em 42% a chance de se ter um derrame e reduz em 15% a chance de um infarto. Por isso, medir a pressão regularmente é muito importante para se ter um diagnóstico precoce e ter um tratamento adequado para a hipertensão. Hipertensão arterial sistêmica, ou pressão alta, como é comumente conhecida, é uma doença crônica caracterizada pela elevação persistente da pressão arterial. É uma condição que depende de fatores genéticos, ambientais e sociais. No Brasil, a hipertensão arterial atinge 36 milhões de indivíduos adultos, mais de 60% dos idosos, contribuindo direta ou indiretamente para 50% das mortes por doença cardiovascular. Os valores da pressão arterial são estimados através da pressão que o sangue produz ao bater na parede das artérias. Assim, quando a pressão se encontrar maior que 14/9 milímetros de mercúrio, é caracterizada a hipertensão. A gente tem então uma tabela, com esses valores para classificação, que seria normal, pré-hipertenso, hipertensão estágio 1, hipertensão estágio 2 e hipertensão estágio 3, o PAS, que é a pressão arterial sistólica, e o PAD, que é a pressão arterial diastólica por milímetro de mercúrio. E a gente tem fatores de risco. O que são fatores de risco? São fatores que predispõem alguém a desenvolver uma certa doença. E os fatores de risco para a hipertensão são a idade. Com o envelhecimento ocorre um enrijecimento progressivo da parede das grandes artérias, o que ocasiona uma elevação da pressão. Sexo e etnia. A maior prevalência de hipertensão entre mulheres e pessoas de raça negra. Obesidade. O excesso de peso e obesidade estão fortemente associados ao aparecimento de distúrbios metabólicos e ao desenvolvimento de hipertensão arterial. Ingestão de sal. O consumo excessivo de sódio presente no sal de cozinha é um dos principais fatores de risco para a elevação da pressão, associada também a eventos cardiovasculares e renais. Ingestão de álcool. O consumo crônico e elevado de bebidas alcoólicas aumenta a pressão de forma consistente. E por último, o sedentarismo, que está fortemente relacionado com excesso de peso e com distúrbios metabólicos, como hipertensão e diabetes. A hipertensão é um dos principais fatores de risco para doenças do coração, como o infarto, a insuficiência cardíaca e a morte súbita, para doenças cerebrais, como o AVC e a demência, doença renal e morte prematura, além de estar associada a fatores de risco para doenças metabólicas, como o aumento do colesterol, que é chamado de dislipidemia, a obesidade, a intolerância à glicose e o diabetes mellitus. Além disso, para a população idosa, é válido ressaltar que a hipertensão é um dos principais fatores de risco para o declínio cognitivo, como a demência e a perda de funcionalidade. Quando a pressão arterial ela se encontra em 18/8, a pessoa já está em uma crise hipertensiva, e se não for tratada rapidamente, isso poderá trazer complicações graves. Ela pode ser notada por meio de sinais e sintomas que surgem quando a pressão aumenta rapidamente. Esses sintomas incluem a tontura, a dor de cabeça, a visão embaçada e a dor na nuca. Assim, quando surgirem esses sintomas, é importante medir a pressão e, caso seja notada uma grande elevação da pressão, deve-se ir imediatamente ao hospital para que sejam feitos outros exames e o tratamento adequado. A estratégia terapêutica, principalmente no idoso, naqueles com mais de 80 anos, ela não pode ser única. Ela deve focar também em comorbidades, autonomia, o status funcional e o grau de fragilidade para planejar o tratamento. O tratamento ele deve ser composto pela abordagem medicamentosa e a não medicamentosa, como o tabagismo ele deve ser cessado, a alimentação ela deve ser composta com um consumo maior de fibras, de hortaliças, de frutas,
laticínios com baixo teor de gordura, cereais integrais e além da redução no consumo de gorduras, doces, bebidas com açúcar e carnes vermelhas. É recomendável reduzir a quantidade de sal na dieta, porém, no idoso, a diminuição excessiva de ingestão de sal pode induzir a baixa concentração de sódio no sangue. Isso é chamado de hiponatremia, e a perda de apetite, levando à desnutrição. O consumo de bebidas alcoólicas também deve ser moderado e é recomendado a perda de peso para aqueles que têm um IMC maior de 25 kg. E também o controle é essencial para prevenir o aumento dos níveis de pressão arterial. Além disso, exercícios aeróbicos e resistidos eles são fundamentais, principalmente nos idosos, e devem ser orientados. Nos idosos, principalmente nos mais frágeis, a redução do peso sem o exercício físico e do consumo adequado de proteínas pode reduzir a massa muscular e piorar sua funcionalidade. O tratamento medicamentoso ele pode ser único ou associado a outro medicamento. Isso vai de acordo com a necessidade de cada um e isso deve ser avaliado por um médico. Dentre os tratamentos estão os diuréticos tiazídicos, que são a hidroclorotiazida, a clortalidona e a indapamida. Doses mais elevadas dos tiazídicos e similares, eles aumentam o efeito diurético sem adicionar uma ação hipertensiva. Já nos diuréticos de alça, como a furosemida, ela é utilizada mais em insuficiência renal crônica, insuficiência cardíaca congestiva e edema. Os diuréticos poupadores de potássio estão a espirolactona e a amilorida. Ele pode provocar um aumento do potássio, chamado de hiperpotassemia, particularmente na insuficiência renal crônica, e quando está associada a inibidores da ECA ou BRA, que vamos falar mais para frente. O bloqueador de canal de cálcio, ele está entre os medicamentos o amlodipino, o nifedipino, o nitredipino, o levanlodipino, o verapamil e o ditiazem. E ele deve ser evitado em uso de pacientes com insuficiência cardíaca e com fração de ejeção reduzida. Os inibidores da enzima de conversão da angiotensina, os IECAs, estão o captopril e o enalapril. Ele traz malformações fetais e outras complicações de gestação. Além disso, não deve-se usar ele associado a um outro IECA. Tem o risco de hiperpotassemia em pacientes com insuficiência renal ou que estejam recebendo uma suplementação de potássio. Os bloqueadores dos receptores AT1, os BRA, os mais conhecidos são a losartana e a valsartana. E eles são as mesmas recomendações feitas aos IECAs. Os beta-bloqueadores, conhecidos como propranolol e metoprolol, a retirada abrupta deles deve ser evitada, pois eles podem provocar uma taquicardia e um mal-estar. Por último, a gente tem os agonistas alfa-adrenérgicos, conhecidos como a metidopa e a clonidina. A retirada abrupta da clonidina ela pode provocar uma crise hipertensiva. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até mais! Agora você pode acessar mais 2 vídeos do canal Larte Histórias, clicando em um deles na sua tela. Um é o nosso vídeo mais recente e o outro é o vídeo recomendado para você. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e ativar as notificações. Até mais!